E aí, meus queridix, tudo tranquilo? Bora lá então, ó, fontes energéticas para a gente fechar esse pacotinho, beleza? A gente tem aqui então a biomassa. O que é biomassa? A biomassa vai ser feita a partir então de elementos naturais ou então dos resíduos deles, né? Então, por exemplo, ó, o biodiesel. O biodiesel vai ser feito através do uso de oleaginosas e de gordura animal, né? Daí a gente tem também ó, a cogeração. A cogeração é exatamente o uso de resíduos, então, da produção industrial. O etanol é conhecidíssimo nosso, né? Daí você vai falar, é feito a partir da cana-de-açúcar e tudo mais. Não é só cana-de-açúcar, tá? A gente tem outros elementos. Mas vamos ver então um por um deles. No biodiesel, a gente vai ter o uso de oleaginosas, né? Ou seja, qualquer planta que produza óleo, então, pode ser utilizada. E a outra parte que eles tentam esconder, que você também pode utilizar gordura animal para produzir, né? Sempre que você tem os ônibus que utilizam biodiesel, né? Na maioria das vezes eles são pintados de azul clarinho, né? De verde clarinho. Ia ficar estranho, né? Se pintar, tipo, vamos fazer aqui então esse aqui representando a gordura animal, né? O que seria? Seria um amarelo meio estranho com vermelho? Ia ficar nojento, né? Então, logicamente que eles pulam fora disso. A grande questão do biodiesel está relacionado com a matéria-prima, né? Você pode então produzir biodiesel, ó, os mais utilizados, né? Com mamona, dendê, girassol, amendoim e soja. Beleza. A mamona, o grande problema da mamona está relacionado com o seguinte: se você plantar mamona, esse vai ser um dos únicos fins que você vai ter para utilizar a mamona. Ou seja, você vai ficar completamente amarrado a esse mercado. Então é meio arriscado, né? O dendê. Eu não sei se você já comprou óleo de dendê, mas é muito caro, né? Então não vale a pena. Girassol. Se você cria passarinho, né? Já comprou semente de girassol, você sabe quanto custa um saquinho assim. É caro pra caramba, né? Se você não cria passarinho, nunca comprou isso, você já pode ter visto no mercado o óleo de girassol. É muito mais caro que o óleo de soja. Ou seja, também não vale a pena, né? Amendoim. Nossa, amendoim, então, minha nossa, né? Pacotinho de amendoim, tipo 8 conto. Ou seja, é muito caro para você utilizar na produção de biodiesel. A soja também seria ali um pouquinho viável, né? Só que mesmo assim fica muito caro o litro, né? Então não vale a pena. Então boa parte do biodiesel nosso, na verdade a maioria, é produzida a partir de gordura animal, né? E como eu havia dito, eles tentam esconder isso porque senão, né, não dá um aspecto assim muito interessante, né? Cogeração. A cogeração, como eu havia dito, é o aproveitamento de resíduos da produção. Pense o seguinte, uma usina de destilação de etanol, enfim, de produção de açúcar, ela vai precisar moer a cana. Ela vai moer a cana e desse processo vai ter o bagaço da cana, o resto da cana, né? Então, o que eles fazem? Eles simplesmente pegam esse bagaço da cana, colocam fogo, esse fogo aquece a água que vira vapor, né, e vai movimentar a turbina. Ou seja, a cogeração é a produção de energia dentro da própria fábrica, né? Aí você tem bagaço de laranja também, né? Você tem madeira, né? Principalmente as empresas, as indústrias moveleiras, elas vão pegar os restos então de madeira e vão colocar fogo para tentar produzir energia, beleza? Me emocionei, até esqueci de passar as imagens, né? Aqui então algumas das regiões de produção aí, né, dos elementos que você pode utilizar para a produção de biodiesel, beleza? E daí a gente chega até o etanol, né? O etanol, o nosso etanol, ele é feito a partir da cana de açúcar. Na Europa utiliza-se bastante beterraba, né? Bastante não, né? É feito de beterraba. E nos Estados Unidos de milho. Aí você não vai ficar pensando, pelo amor de Deus, tipo assim, então o nosso etanol é branquinho. O na Europa deve ser vermelho e nos Estados Unidos amarelo. Não tem ideia, não tem esse arco-íris aí todo não. Tá? Todos os etanóis são iguais, beleza? Ou seja, eles são sim transparentes, né? Mas daí
o que vale a pena você observar? Que o que vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa em maior quantidade é o de cana-de-açúcar. Né? Além disso, ele vai ser mais eficiente, ou seja, a mesma quantidade de cana e a mesma quantidade de beterraba, você consegue produzir mais etanol com a cana. Tá? Então, a cana vai ser a mais eficiente de todas, além de não contar com uma característica dos outros dois. A beterraba e o milho você consegue consumir, né? Ou seja, se alimentar. E isso não vai acontecer com a cana-de-açúcar. Você até pode se alimentar, mas já pensou? Nossa, né? Hoje eu vou comer arroz, cana, é muito estranho. Então, logicamente que isso também não vai afetar a cana-de-açúcar. Por exemplo, nos Estados Unidos, o etanol produzido pelo milho vai criar um grave problema, que é exatamente esse. Se eu produzo muito etanol, eu acabo elevando o preço do milho no mercado. E o milho, além de ser produzido, né, além de ser utilizado para a produção de ração, nós também consumimos. E além de tudo, a gente utiliza milho em diversos outros produtos. Né? Então, logicamente que isso vai afetar e bastante a eficiência do milho. Deixa eu só ver qual é a imagem. Tá. Isso aqui é o seguinte, ó. A produção sucroalcooleira no Brasil, ou seja, de açúcar e de etanol, vai se concentrar na região sudeste. Então, observe aí, ó, a região sudeste, né, tem sim a maior produção, tanto de açúcar quanto de etanol. Por quê? Porque você tem o maior mercado consumidor, tanto de açúcar quanto de etanol. E nessa questão aí, a proximidade faz diferença. E como a produção é intensa, né, o consumo é intenso, então vale a pena se produzir aqui no estado de São Paulo. Tá? Então o Sudeste possui a maioria e o estado de São Paulo possui a maioria dentro da maioria. Tá? Ou seja, é bastante intensa a produção no estado de São Paulo. Tanto é que existe aqui a ideia então de se ampliar um sistema de dutos aí para transporte do etanol por São Paulo. Beleza? Olha só, presidente Epitácio aqui, ó, tá exatamente onde eu estou agora, né? Seria então um dos polos aqui para você coletar o álcool, né? Então, logicamente que a ideia é ampliar aqui, fazer esse verdinho, né? E muito possivelmente também conectar Marília, beleza? Uma outra imagem é só para você observar a quantidade de usinas, né, destiladoras de etanol em todo o estado de São Paulo. Então você bem pode ver que principalmente a região de Ribeirão Preto, a região de São José do Rio Preto, de Araçatuba, é muito bem espalhada essa presença, né? Ou seja, grande produção. Tranquilo? E mais um aqui é a quantidade de cana plantada no estado de São Paulo. Então você pode ver que a região de Ribeirão Preto é uma quantidade imensa, né? Muito, muito, muito mesmo. Beleza? Aqui é para a gente finalizar. É o seguinte, ó. O Brasil, ele sempre teve ali, né, uma situação meio módica nesses quesitos aí de combustíveis. Acontece que na crise do petróleo de 1973, o Brasil toma um chacoalhão muito diferente. Isso faz com que o Brasil acabe então tomando uma atitude. O Brasil vai criar o chamado Pró-Álcool, ou seja, é um programa para aumentar a produção de etanol, né? Na verdade, para criar uma produção de etanol e também o desenvolvimento do motor a álcool, né? Então, logicamente que isso para ficar menos dependente do petróleo, beleza? Então, a gente vai ter aqui nesse gráfico exatamente, ó, a venda de veículos leves a álcool e a venda de veículos flex. Nossa, então não vendia nenhum até que 2003, 2004. Então, não é que não vendia nenhum, é que não existia, né? Que na verdade, o que você precisa entender? A gente vai ter o carro com motor a álcool sendo desenvolvido e produzido, né? Principalmente ali no finalzinho da década de 70. E daí você vai ter algumas variações. Por quê? Conforme o petróleo subia,
aumentava a venda dos carros movidos a álcool, né? E daí, se o petróleo caísse, vendia-se mais carro movido a gasolina. Mas acontece que tudo mudou quando a gente teve o lançamento do primeiro carro com motor bicombustível, né? Então, você tem aí, na verdade, uma saída para o motor a álcool, porque o motor a álcool ele não era assim tão confiável, principalmente nos dias frios, né? Tinha um grave problema que para dar partida num carro a álcool num dia frio era um problema imenso. Como que eles solucionaram isso? Ah, não, a gente vai dar partida então com a gasolina. Ah, mas e daí, mano? Depois o que você vai fazer? Ah, depois continua usando o álcool. Ah, mas como assim? É um motor que funciona com os dois, né? Então a gasolina ela é muito mais confiável para dar partida. O carro que é movido a gasolina pode estar no frio, pode estar no que for. Se você dá partida nele, ele pega. Se ele não pegar, quer dizer que é outro problema, né? Não é por conta da temperatura. Então, quando a gente começa a produzir esse carro bicombustível, olha só o que acontece, meu, ele dispara. E aí, um pouquinho lá pelo meio do ano de 2009, foi produzido a última leva, né? A gente não tem mais carro a álcool para vender, né? Só tem carro flex, ou seja, bicombustível. E a gente vai para a energia geotérmica, né? A energia geotérmica, como o próprio nome diz, é a temperatura da Terra. Então você vai utilizar a atividade sísmica em alguns locais para você conseguir produzir energia. Como assim? Sabe Yellowstone, que tem lá os geysers e tudo mais? Aquela água é extremamente quente. Por quê? Porque exatamente você tem uma área de encontro de placas tectônicas ou atividade tectônica, né, ali, e aí você tem o gradiente geotérmico, ou seja, quanto mais você afunda, mais a temperatura sobe. Então a diferença que ocorre isso de um lugar para outro, a gente chama de gradiente geotérmico, ou seja, à medida que o solo aumenta a sua temperatura, quanto mais fundo você cava ou você está, beleza? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você não tem a possibilidade de explorar esse tipo de produção de energia. Por quê? Porque a gente não tem encontro de placa tectônica aqui, nem atividade sísmica, né? Atividade sísmica a gente tem, atividade tectônica, beleza? Então, o que, que vai acontecer aí, por exemplo? Essa imagenzinha é o seguinte, aqui você tem gases superaquecidos, né? E aí você coleta esses gases e faz ele aquecer, né, na verdade, girar uma turbina só simplesmente assim. E em alguns lugares você tem água extremamente aquecida. Então daí o que você faz? Você já coleta ali o próprio vapor, né, e vai fazer então ele movimentar uma turbina e produzir energia. Nossa, que lindo! É muito simples, né? Sim, é muito simples. Países como a Islândia, por exemplo, eles praticamente não cobram a energia. O que, que eles cobram do cidadão? A manutenção. Então, se algum mês deu mais problema, eles cobram um pouquinho mais. Mas assim, é muito básico. Muito, muito básico mesmo. Tanto é que na Islândia, eles mantêm as rodovias com luzes acesas, né? Então, tipo assim, se você esqueci de acender a luz do carro, você nem vai perceber, né? Você nem percebe. Por quê? Porque é tudo claro, né? Porque os caras, na verdade, a Islândia é o pico, é o cume de um vulcão, né? Então, meu, a atividade sísmica lá é o que tem, beleza? Daí, aqui são os maiores produtores, né? Então, Estados Unidos é o que mais produz. Eu falei para vocês da Islândia, só que a quantidade que a Islândia produz é pequena, por isso que ela nem entra aí, né? Esses países então vão produzir uma quantidade maior de energia geotérmica do que a Islândia, por exemplo. Beleza? A grande questão, o grande problema é o seguinte: nada garante para você que você vai conseguir continuar extraindo então esses gases aí aquecidos e tudo mais e continuar produzindo energia geotérmica, né? De repente um terremoto pode acontecer, pode desviar aí esses gases e você perder então a sua fonte energética, né? Só que é só para a gente fechar, tá? É principalmente para vocês olharem, só para vocês terem uma ideiazinha aí das principais fontes energéticas que cada país
usa, tá? Então daí qualquer coisa dá uma pausadinha no vídeo, anota, ou se não quiser anotar, só dá uma olhada, olhe e fique à vontade. Então, o ranking da poluição. O primeiro e maior poluidor do planeta hoje é a China. Principalmente precisa-se lembrar que a grande produção industrial da China que vai criar esse impacto. Né? O segundo maior, Estados Unidos. O terceiro, União Europeia. Né? Então, ó, se o desmatamento for levado em conta, o Brasil é o quinto maior emissor de dióxido de carbono do mundo. Isso aí com dados antigos, né? Porque hoje, o tanto que aumentou, com certeza ele já ganhou algumas posições. Quem disse que a gente não ia subir em alguma colocação, né? Então, senhores, o que, que acontece? Ó? Quando você compara as áreas que mais poluem aí do Brasil, você vê que o desmatamento é uma causa muito grande de poluição. Na verdade, nem é assim de poluição, é que a gente perde o poder de reter essa emissão aí, principalmente de dióxido de carbono, tá? E aqui é uma tabelinha com vantagens e desvantagens, faça a mesma coisa, tá? Dá uma pausadinha aí, dá uma olhada, anota o que for preciso, beleza? Aqui a continuação dela, né, com os combustíveis fósseis e tal. Tranquilo? Então, senhores, ó, beijão para vocês. Tchau, tchau, bons estudos e até mais. Farou!